Mas o grupo Wagner, explica pra mim. Eles, por que teve aquela tentativa de golpe ou não foi tentativa? O que rolou? De verdade, é muito É. difícil saber, né, Vilela, o que aconteceu. Eles estão de bem com o Putin hoje em dia. Não dá pra saber, as informações elas são muito difusas. Aparentemente, pelas informações oficiais que rolam, você tem hoje duas lideranças militares na Rússia, que é o Shoigu e o Gerasimov. Esses dois líderes militares, segundo o Prigozhin, que era o líder do grupo Wagner, eles eram muito fracos. Eles não tinham boas estratégias militares, enfim, né, eles estavam causando uma derrota ou uma vitória mais sofrida para os russos. Então o Prigozhin fala assim, Putin, enquanto você não tirar essas duas lideranças militares, a gente pode se voltar contra vocês, porque o próprio grupo Wagner está sofrendo com isso. O grupo Wagner, ele é como se fosse, né, um grupo de mercenários que não é o exército oficial da Rússia, e querendo ou não, eles conseguiram mais avanços do que o exército russo nos últimos 6 meses. Por quê? Porque eles têm armas melhores, eles são mais treinados? Na verdade, possivelmente porque eles são meio... Como posso falar? Eles não ligam muito para questões de direitos humanos, né? Exatamente. Grande parte das tropas do grupo Wagner são ex-prisioneiros, é o cara ali... Os caras, a missão eles cumprem, seja lá como for, é meio assim. Exatamente. E Bakhmut, né, que é o território, a cidade que eles conquistaram, ela nem tinha tanta relevância geopolítica, mas ficou muito mais uma coisa simbólica, porque durou tanto tempo esse conflito entre o grupo Wagner e a Ucrânia, que no final das contas, quem conquistasse ia mostrar que, pô, sou superior a você, né? E segundo o Prigozhin, ele falou assim, o grupo Wagner tá tendo muito mais vitórias do que o exército russo. Então, o Gerasimov e o Shoigu, que são essas lideranças militares russas, eles estão boicotando o grupo Wagner. Eles estão querendo que o grupo Wagner se enfraqueça, porque eles têm, segundo o Prigozhin, tá? Eles têm medo que eu assuma o lugar deles. Claro. Porque se o grupo Wagner mostrar que eles são muito mais eficientes que o exército russo, por que o Prigozhin não poderia, por exemplo, liderar o exército russo? Entende? Então, por um suposto boicote contra o grupo Wagner se rebelou e foi para Rostov e começou a avançar até em direção a Moscou. No final das contas, né, foi até o Lukashenko, que é o presidente de Belarus. Quem ganhou nessa queda de braço? Dizem que o Putin acabou se enfraquecendo. Assim, porque no cenário externo ficou claro, pô, o grupo Wagner, querendo ou não, os caras avançaram quase centenas ali de quilômetros em questão de um dia contra o exército da Rússia. E tem até um militar chamado de Surovikin, por exemplo, que era um cara super importante, general de alta patente, que supostamente colaborou com o Prigozhin. Aí falou, pô, será que o Putin, então, tem todo esse apoio dos militares, como ele diz ter? Então enfraqueceu um pouco a imagem, de fato, né? Mas, então, por isso que o grupo Wagner se rebelou, porque supostamente o exército russo estava boicotando eles para tentar manchar a imagem do Prigozhin. Mas pra gente que tá de fora, cara, é tão incrível como que a Ucrânia ainda tá resistindo. Por que ela consegue resistir tanto? Bom, a Rússia, né, meio que ela parou... Toda vez que você faz um ataque, é natural que você tenha muito mais dificuldade do que quando você faz uma defesa. Porque quando você tá atacando, você tá indo pra um território novo, existem emboscadas que o inimigo pode fazer, pode colocar minas. Ele tá no terreno dele e você tá num... Exatamente, você tá invadindo um terreno que não é seu, né? Tanto que agora a contraofensiva da Ucrânia, por exemplo, ela tá sendo muito mais lenta do que os países ocidentais esperavam, porque a Rússia, ela foi lá, avançou, fez o plebiscito nas regiões que foram ocupadas e falou, beleza, isso aqui agora é meu. Até começar a contraofensiva, pô, foram praticamente 6 meses. A Rússia sabia que uma contraofensiva ia acontecer. Então a Rússia começou a colocar minas, fazer trincheiras. Então, por exemplo, até o Zelensky, ele falou, foi semana passada, se eu não me engano, falou assim, Lula, Brasil, eu sei que vocês não vão fornecer armas pra gente, mas vocês podem, por exemplo, pelo menos fornecer equipamento de desminagem pra tentar tirar as minas. A gente tem essa parada? Tem, poderia fornecer pra eles, né? E o Lula falou o quê? Por enquanto não se pronunciou, não respondeu Porque tinha pedido outra coisa. Antes tinha pedido as ambulâncias, né, os blindados guaranis, que seriam usados como ambulâncias, e também algumas munições. O Brasil se recusou a fornecer esses equipamentos, falando que vai ficar neutro no conflito, mas também não respondeu a isso. O Zelensky, ele propôs fazer uma visita ao Brasil, agora na semana passada, e o Brasil falou que sim. Então, ele topa o Zelensky vir para o Brasil. O Zelensky ele quer fazer com que a América Latina se vire em torno da Ucrânia. Entendi. Pô, Zelensky, não sei se você tá assistindo esse programa aqui agora. Deve ter alguém traduzindo para você, mas ó, vem aqui falar com a gente, né, Paquito? Fala. Bora, por favor. Fala na Ucrânia fala o quê? Russo mesmo? Depende da área, né? O Zelensky fala em...
Bom, ele fala várias línguas, pode falar inglês, fala... Então pode ser em inglês. Pode ser em inglês. Melhor, né? Pode. Please, Zelensky, come to Brazil, come to our podcast and give us a nice interview so we can... Agora em russo. Para as crianças, Zelensky escreve do podcast em Brasil. Obrigado. Ficou muito bom. Ficou muito bom, né, cara? Eu me convenceria. Eu me convenceria também. Então ele tá para vir pro Brasil. E o avanço da Ucrânia dentro do território russo com drone? Tá rolando isso mesmo? Tá, né? A gente teve hoje, inclusive, o segundo ataque. Nos últimos 3 dias, 2 ataques rolaram com drones. Como que é esse ataque? A gente tem drone aqui no equipamento da gente. São drones pequenos? São drones grandes? Não, é grande, né? Você pega... Assim, depende muito. Você pode usar qualquer tipo de drone e equipamento militar. Drone é um Basicamente, drone é o quê? um equipamento aéreo não tripulado. Tá. Então você tem drones que são tamanho de caças. O quê? É. Um caça que não é tripulado é considerado um drone? Sim. Se você não tem tripulação, né? Comando à distância, você Porra. pode colocar como se fosse um drone. Entendi. Exatamente. Então você tem drones que são gigantescos, drones que são menorzinhos. Eu até brinco, falo assim, né? Pô, agora a Rússia vai lá e derrubou um drone. O cara pensa que é o drone da Shopee lá da que Mavic, comprou, né? Mavic 2, né? Aquele que a gente tem aqui. Não é, né? É um puta Não, drone. pode ser uma coisa bem E forte, carrega inclusive. bomba. Pode carregar bombas, equipamentos militares. E aí. é mais difícil de ser detectado? Por ser pequeno, menor que um... Depende, né? Depende do tamanho do drone. Tem drone que voa uma distância, uma altura maior do solo, menor. Tá. Então tem vários tipos de drones. Por exemplo, um que está sendo muito utilizado pela Rússia são os drones kamikazes iranianos, né? Que eles compraram bastante do Irã. Praticamente todos os ataques que acontecem da Rússia na Ucrânia em infraestrutura de saneamento, eletricidade, é tudo ataque com drone também. E tem conseguido. Hoje parou, né, um pouco com esses ataques. Hoje a Rússia ela tá muito mais se defendendo, gastando mais suas reservas mesmo? aí para se defender, do que excetuando nos portos, né? Hoje o grande ataque da Rússia tá acontecendo principalmente nos portos. Tinha um acordo de grãos que foi feito, né? Porque quando começou a guerra, a gente fala tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores de alimentos. É. Então, tava com dificuldade de exportar trigo, cereais, essas coisas. Então, o mundo tava sofrendo. E quando você deixa de exportar alimento, o alimento aumenta de preço, Com que certeza. ferra principalmente o mais pobre. É. Então, a África, o Sudeste Asiático, a América Latina tava sofrendo com uma guerra que não era nem eles participando, entendeu? Então, a Turquia, ela conseguiu mediar um acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia. Tudo que fosse o corredor para exportação de grãos não teria ataque, nem da Rússia, nem da Ucrânia, e os portos de exportação e o Mar Negro, que ia ser utilizado para exportar os produtos... Eu vou ver se o Paquito coloca um mapa um pouco mais fechado nessa região da Turquia, Ucrânia e Rússia pra gente entender direito. Beleza. E eles não seriam atacados. E esse acordo de grãos, ele reinou durante praticamente 4, 5 meses aí, tá? Rolou o acordo de grãos. A Rússia, ela saiu do acordo de grãos há 1 semana, 2 semanas atrás. Porque o acordo era, nenhum dos dois lados vai sofrer nenhum tipo de sanção em coisas que estão relacionadas a alimentos. Tá. Porque se a gente deixa de exportar alimento fica mais caro e o mundo se ferra com isso, né? Segundo a Rússia, tá? Segundo a Rússia. Ela cumpriu a sua parte no acordo. Então deixou a Ucrânia exportar grãos, utilizar o porto de Odessa, utilizar o Mar Negro. Só que o Ocidente não cumpriu a sua parte no acordo. O Ocidente continuou sancionando os fertilizantes da Rússia. O Ocidente, ele continuou boicotando, sancionando produtos, trigo, etc., que vinham dos russos. Então a Rússia falou, bom, já que só eu estou cumprindo meu acordo e a Ucrânia não tá, o Ocidente não tá, a gente rompeu o acordo de grãos. Entendi. E esses ataques da Ucrânia, a Rússia estão causando alguma coisa? Não chegam em Moscou. Depende, são 2 ataques, né? Tem um que é um ataque que tá acontecendo agora com tropas mesmo, da Ucrânia tentando reconquistar algumas posições que foram invadidas pelos russos, e tem os ataques com drones que estão rolando em Moscou, né? Crimeia, como que tá? Então, a Crimeia, saiu uma notícia ontem do Daily Mail, que é uma mídia britânica. O Reino Unido tá treinando 2.000 tropas ucranianas para liderar os militares para reconquistar a Crimeia até dezembro. Porra. Então, até dezembro, alguma grande incursão da Ucrânia vai acontecer para reconquistar a Crimeia. Porque você pega toda essa posição aí, ó, da Crimeia até Donbás, né, até a região ali próximo da Rússia, todo aquele corredor, a Rússia invadiu. E, assim, além de ser muito estratégico para os russos, porque a Rússia tem uma dificuldade muito grande
se não tivesse dominado essa área, De escoar, né? para escoar produto, porque grande parte do mar que ela tem congela, né? É. Agora, quando você domina essas posições, você tem acesso ao Mar Negro, passa ali pela Turquia, Estreito de Bósforo e Dardanelos, dá acesso ao Mar Mediterrâneo, que você E aí vai comercializa pra fora. É. com o mundo.